Olá! Neste vídeo, continuaremos a construção da tabela verdade, apresentando o conceito de subfórmulas, essencial para a definição das colunas da tabela verdade. Até agora, vimos as propriedades e algumas equivalências de algumas fórmulas da lógica proposicional. Apresentamos também o que é tabela verdade e a motivação para o seu uso. E apresentamos como construir e definir as linhas da tabela verdade, as interpretações. Apresentando o conceito de subfórmulas. Para a proposição P ou Q, apenas as proposições atômicas P e Q são subfórmulas. Já a fórmula não P ou Q tem como subfórmulas as proposições P, Q e não P. A fórmula P implica em não P ou Q apresenta como subfórmulas P, Q, não P e não P ou Q. Alguém pode se questionar, por que não P implica em não P? Justamente pela ordem de precedência. A disjunção tem precedência sobre a implicação. Por isso que a fórmula P implica em não P não é subfórmula da fórmula em questão. E nessa conjunção P e não P e Q, nós temos como subfórmulas P, Q, não P, P e não P e não P e Q. Mas essas duas últimas, apenas uma é utilizada na construção das colunas da tabela verdade. Para evitar confusão em quais subfórmulas incluir ou não, é interessante adicionar os parênteses seguindo a ordem de precedência, mas deve-se tomar cuidado para não alterar a semântica da fórmula. Por exemplo, P implica em não P e Q. Onde seriam os parênteses? Não é envolvendo a operação de implicação, justamente porque a conjunção tem uma prioridade maior sobre a implicação. Também não é dessa forma, pois a negação acabaria ou passaria a negar, a operar sobre a conjunção P e Q, quando na forma original a negação opera somente na proposição atômica P. O correto seria P implica em, abre parênteses, não P e Q, fecha parênteses. Então, onde ficariam os parênteses na fórmula P e não P e Q? Há duas formas, já que a conjunção tem a propriedade da associatividade. Quais seriam as subfórmulas de P e não? Q implica em não R. Percebam que os parênteses já foram postos. Alguém que se questiona, mas a precedência não é da conjunção sobre a implicação? No caso de não haver parênteses, sim, estaria correto. Mas, na construção da fórmula, alguém pode querer impor a algum operador específico a prioridade. Então, isso pode ser feito pela adição de parênteses. Naturalmente, as proposições atômicas P, Q e R são subfórmulas dessa fórmula. A negação de R é uma subfórmula. A implicação, bimplicação da fórmula presente na fórmula também é uma subfórmula. A negação dessa implicação, e é isso.